Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O que chama atenção nessa passagem, logo de abertura da chegada do Senhor Jesus, no versículo 7, versículo 6, né? E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram, estando José e Maria ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Isso aqui chama atenção logo de cara, que não havia lugar para eles na estalagem. E não havia lugar para o Senhor Jesus nesse mundo. Ele era um estranho que veio aqui para se infiltrar entre os seres humanos. Um estranho que veio estragar a brincadeira das crianças humanas que queriam continuar pecando e vivendo a sua própria vida sem interferência. Ninguém estava interessado em que o Filho de Deus viesse a esse mundo. Então eu fico pensando, quando você lê aqui que não havia lugar para eles na manjedoura, para ele, né? Ou para eles, Maria, José e Maria que estava grávida do menino Jesus, é assim que o mundo recebeu a Cristo. Não tem lugar, não há vagas. Bateram com a cara na porta. Não havia lugar para eles. E no final vão despedi-lo também. Vão despedi-lo. E não querem, nós não queremos que esse reine sobre nós, eles vão gritar. Essa vai ser a tônica, né, de tudo aquilo ali. Do povo judeu não queria Jesus. Não queria o Filho de Deus. Eles estavam vivendo muito bem. Tanto é que lá em Mateus, quando é avisado que os magos vêm e vão procurar Herodes, vão procurar o rei, porque o rei devia saber, né? Você vai num país, você quer saber de alguma coisa que aconteceu, quem que você procura? Procura a pessoa mais importante do país. No caso era o rei Herodes. Como lá no caso de Naamã, quando a menina, aquela serva na casa de Naamã, o leproso, ela fala para sua senhora, para sua patroa, que se ele estivesse em Israel, ele poderia ser curado, né? Tinha quem curasse ele. Aí logo Naamã vai para Israel e vai procurar quem? O rei. O rei. E o rei fica muito bravo, porque quem sou eu para curar alguém, né? Não tenho poder para isso. E aqui também é o mesmo que acontece quando os magos foram a Jerusalém buscar Herodes. Herodes não sabia o que estava acontecendo. E quando fala lá em Mateus, a gente pode dar um pulinho lá em Mateus, no versículo 1, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, e eis que uns magos vieram do Oriente. Esses magos aqui, entenda que naquele tempo eram chamados de magos qualquer cientista. Hoje nós chamaríamos de cientistas. Esses eram os cientistas da época. Tanto é que Balaão era um mago, lá no Antigo Testamento era um mago. Mas se você vai no livro de Daniel, quem era Daniel? Ele era o chefe dos magos, lá da corte de Babilônia, né? Ele era o chefe dos magos, ele é chamado de chefe dos magos, porque ele era o chefe dos cientistas. Então os magos eram os cientistas da época, eles lidavam com tudo, de ciências, né? Desde astrologia, que não era bem uma ciência, mas a astrologia era uma mescla de astronomia com adivinhação. A astronomia surgiu caminhando junto com a astrologia. Eles tratavam de medicina, eles tratavam de ervas, de remédios, de venenos. Eles lidavam com tudo que hoje nós temos compartimentados em diferentes ciências, né? Você tem física, química, medicina, biologia, você tem as diferenças. Mas naquele tempo, um mago era o cara que conhecia tudo isso. Era o pajé, né? Da tribo é o pajé aqui no Brasil. Então eles vieram do Oriente a Jerusalém, no Mateus 2:2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Viemos adorá-lo.
E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Agora, aqui uma frase chama muito a atenção. Na verdade, a gente sabe que Herodes não queria adorar o menino. Herodes queria mandar matá-lo, porque ele era um risco à sua posição de rei. Ele sabia que quando viesse o rei de Israel, o Messias prometido, ele ia ter que desocupar o trono. O rei Herodes teria que desocupar o trono. E o que chama a atenção é o versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isto, que o rei dos judeus era vindo, e que os estrangeiros estavam ali para adorá-lo, o que acontece com Herodes? Perturbou-se. Perturbou-se por quê? Porque ele não queria perder o trono. Obviamente ele era o dono do trono, ele não queria ser desentronizado, né? Mas não é só Herodes. Olha a continuação da frase. Perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Por quê? Porque eles também não queriam o seu Messias. Eles podiam até fingir que estavam esperando o Messias chegar, mas não queriam, porque eles sabiam que se o Messias chegasse, ele ia mudar tudo. Ele ia bagunçar a ordem a qual eles estavam acostumados. Então, isso aí vai se concretizar lá na cruz, quando um pouco antes, no julgamento de Jesus, quando os judeus dizem para Pilatos: não temos rei, senão César. Eles não queriam outro. E César não era nem o rei dos judeus. César era o imperador de Roma, que era o invasor da Judéia. Mas eles não queriam outro, eles preferiam ficar com o invasor. Tanto é que eles escolhem na eleição democrática que Pilatos promove ali, naquele julgamento, eles dão seu voto a quem para ser solto? A Barrabás. E Barrabás, é curioso que Barrabás é um nome composto, né? Porque Abba em hebraico é pai. E Barrabás é Ba-Abba. Bar-Abba. O significado do nome é filho do pai. E ali estava o filho do pai fake, o filho fake do pai fake, que era Barrabás, participando de uma eleição ao lado do outro candidato, que era o filho do pai verdadeiro. O filho verdadeiro do pai verdadeiro. O filho unigênito de Deus. E o povo preferiu o filho fake do pai fake. Barrabás. Então não havia desejo no coração do homem. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Quando vimos lá em Isaías 53, o que diz lá quando Cristo aparece, né? Em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Por que de uma terra seca? Porque nada brotava. Nada brotava. Em Israel, na época, ou na Judéia, ou em Israel, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejávamos. Por que não havia boa aparência? Não é que ele era feio. É que a apreciação da beleza não existia no coração do homem, no seu estado natural. Ele não podia encontrar em Cristo qualquer beleza. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores,
experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esse é o que veio para... tanto é que no capítulo anterior de Isaías, no capítulo 52, no versículo 14, ele fala assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Então esse rejeitado, ele não só chega rejeitado no mundo, né, quando nós o vemos desembarcar aqui entre os seres humanos, porque ali não havia lugar para ele nas estalagens ali, era a época do censo, então devia estar cheia a cidade de peregrinos, de viajantes, e não havia lugar para ele. Mas, de qualquer maneira, também não havia lugar para ele no seu coração. E agora uma outra coisa muito bonita que aparece aqui no capítulo 2 de Lucas. Assim que Maria dá à luz, aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram, no versículo 6, os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito. E envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Agora veja que interessante isso aqui. Quando você vê aqueles filmes de ficção científica, que vem o cara do outro planeta, quando ele desce, o disco voador dele desce aqui na Terra, ele logo fala que ele quer falar com o líder, né? Geralmente o líder é o presidente dos Estados Unidos, porque os filmes são tudo americanos. Não sei se tem algum filme russo que eles vão procurar lá o Putin para falar com o líder da Rússia. Mas geralmente eles querem falar com o líder, e o líder é que encabeça todas as providências de comunicação com os extraterrenos e tudo mais. Era de se esperar que aqui os anjos fizessem a mesma coisa que os homens fizeram. No caso, os magos. Ou no caso, Naamã, lá no Antigo Testamento, que eu mencionei, quem eles foram procurar? O líder. Assim como qualquer extraterrestre ia procurar o líder, né? Eu já sei que alguém vai escrever, porque quando eu falo alguma coisa de espaço, de planeta, de extraterrestre, sempre tem pessoa que escreve. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Sim, eu acredito em extraterrestres. Eles são anjos. Anjos que habitam extra-terra. E eles tomam as formas que quiserem, eles aparecem para as pessoas, eles podem tomar forma humana, como a gente vê na Bíblia, tudo que eu estou falando está na Bíblia. Eles podem produzir luzes no céu, como eu já vi, disco voador, que eram luzes voando no céu. O que era? Vai ser homem verde? Não. São anjos criando sinais no céu, da mesma maneira como o anticristo será capaz de criar sinais no céu. Então, eu preciso explicar, porque eu falo uma coisa, daqui a pouco um monte de gente escrevendo para mim. Extraterrestre existe sim, e são extra-terra. São seres que a Bíblia fala deles em muitas passagens. Alguns são de Deus, outros são só para enganar, porque não são de Deus, são súditos de Satanás. Então, não se iluda, se baixar um disco voador aí na sua cidade, não vá querer ir lá achar que você vai conversar com eles, porque Deus não vai mandar os seus
os seus anjos baixarem na sua cidade, pode ter certeza disso. Mas então, retomando aqui a narrativa do que estava acontecendo, então os anjos não procuraram o rei Herodes, como os magos procuraram. Afinal de contas, os magos eram seres humanos, que eles não tinham uma visão panorâmica do que estava acontecendo. Eles foram procurar, não foram procurar se acontecesse hoje, os anjos não iriam procurar o Papa, os anjos não iriam procurar o presidente de alguma igreja protestante, o patriarca da igreja grega, ou o patriarca da igreja russa. Não. Os anjos foram anunciar a chegada do menino Jesus aos homens mais comuns que poderiam existir nessa época. Quem eram? Pastores. Porque o povo de Israel era um povo de pastores. E lá, se você ler a história, em Gênesis, a história de José, você descobre que os pastores eles eram desprezados na sociedade egípcia, que era uma sociedade de altíssimo desenvolvimento, muito fina, muito rica, muito sábia, com muita ciência, mas que desprezavam os pastores, porque os pastores eram nômades. Os pastores eram os ciganos da época lá, né? Não tinham morada certa, viviam em tendas, iam por lá, acompanhavam os seus rebanhos. Quem dirigia os passos deles eram os rebanhos. Quem já viu algum documentário sobre aquelas tribos nômades como é que chama? Da China? Tem umas tribos que são também na região gelada lá do norte da Rússia, tem umas tribos nômades que viajam seguindo seus rebanhos. Você vê que eles vivem em função do rebanho. Então, não é um povo que seja bem visto como sendo desenvolvido em tecnologia, em ciências, em coisas. Não, um povo simples. Um povo que guardava as ovelhas quando? Durante as vigílias da noite. Veja que era um pessoal trabalhador que à noite não estava dormindo na sua cama. Estava lá guardando as ovelhas no relento, debaixo do céu estrelado. É a esses que os anjos vão avisar. Porque quanto mais você tiver de bagagem humana, de ciência, de conhecimento, de status na sociedade, menos você vai conhecer realmente a Deus e as revelações que Deus faz na sua palavra. Porque você vai ter muita coisa para atrapalhar, pode ter certeza disso. Vai ter muita coisa que vai se intrometer no seu pensamento. Então é a esses homens simples, trabalhadores. Era como se os anjos hoje chegassem e anunciassem a chegada do Messias para os vigias noturnos das fábricas, dos condomínios, aquele que fica lá a noite inteira ouvindo seu radinho, sem ter grande... São invisíveis, né, para a sociedade. É para os invisíveis da sociedade que Cristo veio. Para esses, porque ele ia ser um invisível na sociedade também. Ele ia ser alguém sem beleza, nem formosura, alguém que as pessoas não iriam querer, como efetivamente não quiseram. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.